Muito obrigada. Graça e paz, meus irmãos. Quando o pastor começou a pregar, eu disse para Ângela, eu já vou embora, porque o pastor está fazendo a minha pregação todinha. Que coisa boa. A Bíblia diz, por boca de 2 testemunhos, todo o conhecimento será estabelecido. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no capítulo 9 do livro de Juízes. Juízes, capítulo 9. Vamos começar a leitura no versículo 7. Juízes, capítulo 9, versículo 7. E avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz proclamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as águas, as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo e consuma os cedros do Líbano. Amém. Nós estamos vendo isso na Bíblia como um apólogo. Nós temos assim parábolas. Parábolas é uma história que se cria na hora para poder trazer um ensinamento. Vocês lembram, Jesus usava muito ensinar em parábolas. Nas parábolas, nós normalmente usamos pessoas, mas também tem as fábulas. Vocês lembram das fábulas de Esopo, que ele usava animais? Tem a fábula da raposa e as uvas. Tem a fábula do Está vendo? Então vocês conhecem. Da lebre. Tem a fábula do sapo com o escorpião. Vocês conhecem? Pois é. Então nas fábulas eles usam animais. Mas no apólogo usa-se para trazer um ensinamento. Usam-se mais assim. Por exemplo, árvores. Ou pedras. Ou montanhas. Aqui, deixa eu contar para vocês essa história. Vocês conhecem a história sobre um juiz de Israel chamado Gideão. Deus chamou Gideão para ser juiz em Israel, e Gideão recebeu o nome de Jerubaal, porque ele destruiu o altar de Baal que estava em Ofra, na casa do pai dele. Então ficou o nome dele Jerubaal. Foi um grande juiz em Israel
E foi tão bom que o povo queria que ele fosse rei. Ele disse: não, eu não vou reinar, porque o rei de Israel é o meu Senhor Deus. Então ele foi só juiz. Mas durante a sua vida, esse homem Gideão teve 70 filhos. É muita coisa, logicamente, muitas esposas. Só que entre os filhos dele, tinha um que se chamava Abimeleque. E ele era filho de Gideão com uma concubina de Siquém. Quando Jerubaal morreu, então quem iria assumir a liderança no lugar dele, se ele tinha 70 filhos? Esse cidadão, Abimeleque, mau caráter, resolveu que ele queria assumir o lugar do pai dele. Então ele foi e fez uma propaganda a favor dele. E ele pediu aos cidadãos de Siquém que votassem nele, porque a mãe dele era de Siquém, o avô dele era de Siquém, os tios dele eram de Siquém. Então que desse um voto para ele e que o ajudasse, porque ele queria reinar. Ele disse assim: vocês preferem 70 filhos de Jerubaal reinando sobre vocês, ou preferem um que seja de Siquém? O povo disse: olha, tudo bem, ele é daqui, ele é nosso irmão, a família dele é daqui de Siquém, então vamos ajudá-lo a reinar. Esse povo foi e deram para ele 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, que era o Deus que eles adoravam. E então ele vendeu, e com esse dinheiro ele alugou uns homens maus, homens levianos e atrevidos. Hoje nós chamaríamos de bandidos. Contratou os bandidos, pagou os bandidos para seguirem com ele. Com esses bandidos, ele foi na casa do pai dele, matou os irmãos todinhos, os 70, mas o caçula fugiu. Era Jotão o nome dele. Fugiu, por isso não foi morto. E quando Jerubaal pensou que tinha assassinado todos os irmãos, ele não sabia que sobrou Jotão. Então Jotão sobe ao Monte Gerizim e fala esse apólogo que nós acabamos de ouvir. Por que é importante meditarmos e aprendermos o que Deus quer nos ensinar nesse apólogo? É que as árvores, ele diz, se reuniram e disseram: nós precisamos de alguém para reinar sobre nós. Então, as árvores foram para a oliveira e disseram para a oliveira assim: oliveira, reina sobre nós. A oliveira disse: o quê? Eu reinar sobre vós? Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam tanto, e iria pairar sobre as árvores? Não vou fazer isso. Então, as árvores foram atrás da figueira. Figueira, vem, reina sobre nós. A figueira disse: eu? Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Não, eu não. Aí as árvores todas foram para a videira.
videira, vem, reina sobre nós. E a videira disse: hein? Deixaria eu o meu vinho, que tanto agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Bem, as árvores foram atrás do espinheiro. Espinheiro, a Bíblia diz, todas as árvores foram e disseram para o espinheiro: espinheiro, vem tu, reina sobre nós. O espinheiro respondeu: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Ou se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. O que nós podemos ver aqui é que a oliveira sabia exatamente para que Deus a criou. Ela sabia: eu sou uma oliveira. Deus me fez oliveira para produzir óleo. Deus me fez oliveira, eu vou produzir as olivas, aqui a gente chama mais azeitona, e através delas eu vou produzir o óleo. É só para isso que Deus me botou aqui. E se eu não produzir óleo, eu não estou cumprindo aquilo para que Deus me colocou nesta terra. Porque, meus irmãos, a azeitona tirada da árvore, ela é horrível. Eu morei no Iraque e do lado da minha casa eu tinha um pé enorme de oliveira. Produzia azeitonas enormes. Eu tentei, eu nunca tinha visto uma oliveira na vida, botar uma na boca. Eu passei o dia todo sofrendo, botando bala na boca, porque amarga, mas é de um amargor horrível que permanece. Então, eles tiram aquelas olivas e eles põem dentro da água com sal, água morna, e eles vão trocando aquela água, trocando até que ela vai para a prensa. Então, a oliveira é uma árvore que ela só serve para produzir óleo. Então, ela sabe especificamente para que é que ela foi feita. Ela tinha conhecimento do plano de Deus para a vida dela. E ela estava satisfeita. E ela sabia: se eu não produzir óleo, eu vou ficar pairando e eu nunca vou encontrar o meu espaço. Porque esse verbo pairar, ele dá certeza de quem está aqui flutuando e nunca se estabelece, porque não sabe o seu lugar. As árvores foram falar com a figueira: figueira, vem tu e reina sobre nós. A figueira diz: eu deixaria a minha doçura, o meu bom fruto, para ir pairar sobre as árvores? Eu fui feita por Deus para produzir um fruto tão doce, maravilhoso, que se chama figo. Um fruto que agrada tanto ao paladar. Uma doçura maravilhosa. Eu vou sair desta bênção que Deus me deu, de ter me feito uma figueira, para ser o quê? Se eu não for figueira, se eu não produzir figos, eu vou ficar pairando, porque Deus me fez figueira. As árvores foram falar com a videira: videira, vem tu e reina sobre nós. A videira diz: vocês acham que eu sou louca? Eu deixaria o meu vinho, que tanto agrada
a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores. A videira foi feita para produzir uvas, que vão produzir vinho. Ela sabia que se ela não produzisse uvas para produzir o vinho dela, ela não ia servir para outra coisa. Porque o objetivo de Deus na videira é que ela produza uma vide que produza vinho. É interessante como aqui nós aprendemos que Deus tinha um plano para cada árvore. E cada árvore sabia do plano de Deus para ela. Então as árvores todas vão ao espinheiro e dizem para ele: espinheiro, vem tu e reina sobre nós. O espinheiro diz: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Ou se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Eu pergunto para vocês, qual é a sombra do espinheiro? Quem é doido de se refugiar debaixo de um espinheiro? Primeiro, ele não tem sombra. Espinheiro tem espinho. Quem tem sombra é árvore. Ele disse: venham vocês que têm sombras e refugiem-se debaixo de mim que não tenho. Porque se vocês não fizerem isso agora, que saia fogo de mim para consumir os cedros do Líbano. Que maluquice. Primeiro, o espinheiro não estava satisfeito com a vida dele, porque ele só produzia espinho. Seguramente ele olhava para as outras árvores e ele queria a copa da figueira. Ele queria os ramos da videira. Ele queria ter a sombra dos cachos da oliveira. Ele olhava para si e só via espinhos. A aparência dele era horrível se comparado às árvores. Então, ele representa aquela pessoa que não está satisfeita com aquilo que é, porque não conhece o plano de Deus para ela. Você veja que o espinheiro, ele estava com inveja dos cedros do Líbano. Essa conversa se deu aqui em Siquém. Ele estava com inveja dos cedros do Líbano, outro país. Por quê? Porque o cedro é uma árvore nobre. O cedro é uma madeira de lei, ela é perfumada. O cedro é uma madeira caríssima. Quando o cedro tem 1 metro de altura, ele tem 1 metro de raiz. Por isso que os filhos de Deus são comparados ao cedro do Líbano, porque eles têm raízes que vão se aprofundando em Cristo, para poder eles crescerem firmes e não serem levados por qualquer vento forte que vem. O espinheiro, ele não estava satisfeito de ter sido feito espinheiro. Ora, se Deus tinha um propósito para a oliveira, Deus tinha um propósito para a figueira, Deus tinha um propósito para a videira, como que Deus não teria um propósito para o espinheiro? Mas o espinheiro queria ser árvore.
Ele queria ter a copa das outras árvores. Ele queria produzir o fruto das outras árvores. Ele queria ter madeira preciosa como os cedros do Líbano. Ele estava insatisfeito porque ele não buscou saber o que Deus queria dele. Como olhamos esse apólogo, nós precisamos olhar que Deus é o Criador de todas as coisas. Quando o nome de Deus é Jeová El ou In. Esse El é o nome de Deus. Porque você vê, El é o Deus Todo-Poderoso. Você vê que sozinho é o Todo-Poderoso. Quantas palavras no hebraico são compostas com El? Por exemplo, Rafael é o Todo-Poderoso que cura. Rafa. Emmanuel, o Senhor, o Todo-Poderoso está conosco. Gabriel, Joel, Ezequiel, são nomes compostos de El, do nome de Deus. Então, quando nós vemos que o nome de Deus é Elohim, é El, ou que esse ou significa o planeta Terra, que é uma esfera, Im, é o Deus que tem em si o poder para criar todas as coisas. Então, tudo que Deus criou, Ele tem um objetivo, Ele tem uma proposta, Ele tem um escopo. Se Deus fez a figueira para produzir figo, é porque Ele deu para a figueira todo o ingrediente necessário para ela produzir figos. Se Ele fez a videira para produzir uvas, é porque Ele já deu para a videira todo o ingrediente necessário para ela produzir uvas. Se Ele fez a oliveira para produzir óleo, Ele já colocou nessa planta todo o ingrediente que ela precisa para produzir óleo. E nós? Será que Deus não tem um propósito, um chamado para cada um? Quando você lê o livro do profeta Jeremias, no primeiro capítulo, quando Deus fala com Jeremias, ele diz: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, quer dizer que tu nascesses, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. A mãe de Jeremias não sabia, o pai de Jeremias não sabia, Jeremias não sabia, mas Deus já tinha colocado em Jeremias todo o ingrediente para ele ser profeta. Quando Deus forma você no ventre da sua mãe, Ele coloca em você todo o ingrediente necessário para você fazer aqui a vontade dEle. O salmista, no Salmo 139, ele ora a Deus dizendo: Senhor, Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Sabe o que aconteceu? Quando Deus fez o homem, Deus determinou assim, que todas as vezes
que o homem se deita com uma mulher, ele abre um espaço de legalidade para que Deus traga uma vida. E quando Deus formou a mulher, ele colocou no ventre dela um berçário, vamos dizer um berço, que nós chamamos útero. Porque Deus tem propósito nisso. Quando Deus fez o homem, ele não colocou um útero no homem. Mas quando ele fez a mulher, ele colocou um útero na mulher. E aí, quando o homem se deita com uma mulher, presta atenção, isso é sério. Ele deposita ali o material do corpo dele, determinado por Deus. Se esse homem for embora, nunca mais se deitar com aquela mulher, não tem problema. Deus toma esse material que o homem deixou e vai pegando o material do corpo da mulher, o oxigênio, os sais minerais, as vitaminas, o cálcio, e vai tecendo um corpo para uma vida que ele está trazendo lá de cima. Você já existia na eternidade com Deus, mas para ele trazer você aqui na terra, você precisava de um corpo. Porque aqui na terra, precisa de um corpo daqui da terra. E a criança vai crescendo. Mas a mãe não sabe o que Deus está fazendo no ventre dela. Se você perguntar para sua mãe, pergunta para ela: mamãe, com quantos dias a senhora estava de gravidez minha? Quando a senhora soube assim, estou grávida. Ela vai dizer: ah, meu filho, tinha 3 semanas, tinha 1 mês, 2 meses. Tem mãe que vai dizer 3 meses. Como é que uma mulher tem uma pessoa dentro dela e ela não sabe? Por quê? Porque não foi ela que fez você. Nem seu pai. Aposto que seu pai não sabe fazer esse microfone. Como é que ele ia fabricar você, meu irmão? Sua mãe, coitada, não sabe fabricar isso aqui. Como ela ia fabricar você? Foi Deus que fabricou você no dentro da sua mãe. E quando sua mãe descobriu, estou grávida, pergunta: eu estava nos Estados Unidos pregando na Igreja Batista das Nações Unidas, em Washington. Era no dia de Natal. E eu estava saindo no maior neve. E a pastora que estava comigo disse: seu filho está chamando do Brasil. Eu me assustei, porque era quase meia-noite no Brasil. Para o meu filho me chamar quase meia-noite no dia de Natal, alguma coisa séria, peguei. O meu filho disse: mãe, é para te dar um presente. Eu disse: presente eu aceito. É que a senhora vai ser avó pela 3ª vez. Vamos ter um filho. Eu disse: oh, meu filho, que coisa boa. Mais um neto. Tudo que uma velha quer é um neto. Né? Eu disse para o meu filho assim: é homem ou mulher? Porque eu estou nos Estados Unidos, o enxoval aqui é mais barato, eu já vou levar. Então eu preciso saber se é macho ou se é fêmea. Ele disse: mamãe, nós sabemos agora. Como que eu vou fazer o sexo? Saber o sexo? Eu disse: então você não sabe? Pergunte à sua esposa aí do seu lado, se ela está grávida de menino ou de menina. Mamãe, como é que ela vai saber? Eu digo: não é mulher? Não é mãe?
O filho está dentro dela, não é uma lombriga, é um filho. Como é que ela não sabe se é macho ou fêmea? Ela disse, mas como que eu vou saber? Eu digo, isso prova que essa criança que está aí dentro de você, não foi você que fez, foi Deus. É da conta de Deus. Deus determinou se é homem, Deus determinou se é mulher, e deu a vocês para criarem para Ele. E a partir deste momento, vocês têm responsabilidade com esta coisinha que está aí. Isso que vai nascer não é santo, não, é pecador. É um pecador mirim, mas é pecador. Porque toda criança nasce pecadora. A Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. Você olha para uma criança dentro do berço, tão bonitinha, né? Linda. Aí você diz, é um anjinho. Não, é um pecador, sim. É pecador. Quando Deus estava formando você no ventre da sua mãe, sabe o que Ele foi fazendo? Ele foi tecendo você e colocando dons dEle, a depender do que Ele queria de você aqui na terra. Ele foi distribuindo. Tem 7 dons, que são os dons do Pai. Ele vai tecendo você e vai distribuindo. Profeteia, serviço, exortação, dar ou contribuir, presidir, misericórdia. Ele vai distribuindo. 20% desse, 50% daquele, 60% do outro, 90% do outro. Ele vai distribuindo a depender do que Ele quer para você. Lembra que Ele disse para Jeremias? Antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus deu para ele 100% do dom de profecia. Ele ia ser profeta. Então, quando você nasce, Deus já tem um propósito para você. Um caminho para você andar. Se você andar naquele caminho, você vai ter um sucesso. Você vai arrebentar. Porque você nasceu com tudo para aquilo. Mas se você ficar olhando, eu queria ser como fulano, eu queria ser como ciclano, vai ficar perdidinho. Você vai ficar pairando. Porque o que Deus deu ao outro não deu para você. Porque o outro é o outro e você é você. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando alguém me chama para pregar, eu fico feliz, eu vou. Mas na hora que perguntam, irmã, me dá o seu currículo, eu recuo. Eu tenho vergonha de dar o meu currículo. Aí as pessoas dizem, mas por que um currículo tão rico? Não. O meu currículo é um currículo de uma pessoa que não sabia o que queria. Eu fiz filosofia, eu fiz pedagogia, eu fiz psicologia, eu fiz música, eu fiz história do fértil crescente, eu fiz missiologia. O que vocês acham? Currículo lindo, vergonhoso. Quando meu filho foi se preparar para a faculdade, eu era louca que ele fizesse medicina para ser cirurgião. Meu marido queria que ele fosse engenheiro, ele tem que ser engenheiro, porque eu vou passar o meu anel para ele. Quando foi, o menino disse, eu quero ser dentista. Que decepção. Que vergonha. Eu fiz de tudo para dissuadir o meu filho da odontologia. Eu sentei com o rapaz e disse para ele, me diga que é a última vez que eu vou falar com você. Você tem certeza que você quer passar o resto da sua vida debruçado
sobre uma cavidade mal cheirosa, escura, cheia de saliva, com sangue. É isso que você quer? Ele disse, eu não conheço uma pessoa mais feliz na profissão do que o meu filho. Porque ele faz exatamente aquilo que ele gosta. Ele foi feito. Eu percebia que o meu filho tinha as mãos de um cirurgião. Ele trabalha com microcirurgia. Ele trabalha com microscópio. Eu não sabia. Então eu saí pairando. Hoje filosofia, 4 anos. Depois 4 anos de pedagogia. Depois 4 anos de psicologia. Eu saí. Se eu soubesse naquela época o que Deus queria de mim, eu teria aos 16 anos entrado para um seminário teológico. Pronto. Porque eu sabia, é para isso que Deus me chamou. Mas eu não sabia. Eu estava olhando pela vida dos outros. Eu estava que nem o espinheiro. Eu queria ter o que Deus deu para os outros. O espinheiro não sabia da preciosidade do que Deus fez para ele. Na antiguidade, não haviam os bisturis que nós temos hoje. Eles operavam com espinho, porque não dá infecção. Chega lá na cruz de Jesus, é a única árvore que está presente para fazer a coroa. O espinheiro não sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. Então, ele quer ter a sombra das outras árvores, mas Deus não fez o espinheiro para dar sombra. Ele queria ter o ibope do cedro do Líbano, mas os cedros nem estavam perto dele. Ele tinha ouvido falar. Quantas vezes nós vamos pela vida errando, querendo o que os outros têm, porque nós não prezamos. Senhor Deus, meu Pai, o Senhor me formou no ventre da minha mãe. Para que o Senhor me formou? Qual é o seu objetivo na minha vida? Qual é o seu objetivo na minha vida? De que forma o Senhor quer ser glorificado em mim? Qual é o seu propósito para mim? De que forma eu vou lhe agradar, exatamente cumprindo o seu chamado, Senhor? Nós precisamos buscar, normalmente, no lugar onde vivemos, as pessoas dão uma dica. Deviam ter me dito que eu nasci para pregar. Porque eu sempre fui escolhida a oradora da turma. Se tinha algum discurso para fazer, me chamavam. Eu não era a mais bonita, eu não era rica, mas eu era chamada. Tem que fazer um discurso no diretório acadêmico, chama Edmeia. Eu ia, satisfeita da vida, porque eu ia falar em público. Nunca tive problema para falar em público, nunca tremi. Era o meu prazer. Então deviam ter me dito, menina, Deus lhe colocou no mundo para pregar a palavra dele. Ninguém me disse. Só diziam assim, você vai ser uma grande professora da universidade. Eu fui professora na universidade, mas não estava completa. Eu só fiquei completa quando comecei a pregar a palavra de Deus. Vocês não vão conhecer uma velha mais feliz no mundo. Eu carrego mala de um lado para o outro, eu sou pregadora itinerante, seja de ônibus, seja de carro, seja a pé, de avião, do jeito que for, na neve, no calor, eu vou feliz porque eu vou pregar a palavra de Deus. Eu nasci para isso, eu descobri que Deus me fez para isso e eu estou feliz assim, mas eu perdi muito tempo.
O meu desejo para vocês hoje é que vocês busquem de Deus. Senhor, para que o Senhor me criou aqui neste mundo? Vou dizer para você, a sua mãe não sabe. O seu pai também não sabe, porque Deus não pediu permissão para eles. Deus entregou o pacote, toma, cria para mim. Mas ele não sabe os tesouros que estão escondidos em você. Mas Deus sabe. E aqui, cada um é um depósito de um tesouro precioso de Deus para a sua glória. É preciso que você saiba que nenhuma pessoa vem a esse mundo sem ter alguns daqueles dons que estão escritos em Romanos 12, que são aqueles chamados dons carismáticos ou dons da graça do Pai. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Um pouco desses, todo mundo tem para poder desenvolver aqui. E você tem que buscar de Deus o que é aquilo que lhe dá satisfação. Não pense se aquilo vai lhe dar ibope, se aquilo vai lhe fazer uma pessoa conhecida. Não busque os aplausos do mundo. Busque a vontade de Deus na sua vida, para você não crescer uma pessoa insatisfeita, que vive pairando, hoje faz uma coisa, não está satisfeita, faz outra, não está satisfeita, faz outra, não está satisfeito, porque está pairando, porque não descobriu a vontade de Deus. Se você busca de Deus, procure ver o que você gosta. O que você gosta de fazer, o que lhe deixa feliz, porque você vai produzir, você vai crescer feliz, porque quando você faz aquilo que você gosta, você está feliz, você produz, o trabalho não lhe cansa, você não torna uma pessoa rabugenta, mas quando você decide fazer aquilo que o outro está fazendo, você não recebeu os dons necessários para ser como a outra pessoa. Você pode até admirar. Pode ser que a oliveira admirasse a doçura da figueira. Pode ser que a figueira admirasse o vinho da videira. Pode ser que a videira admirasse o óleo da oliveira. Mas figueira é figueira. Ela estava dentro do que Deus queria dela. Ela estava ali para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos buscar, porque Deus tem um chamado para cada um de nós. E a Bíblia diz que nós fomos criados por Deus. Nós somos feituras de Deus desde antes da criação do mundo. Deus nos separou para as boas obras, para que andemos nelas. Deus tem um campo específico de atuação para você aqui. E você só vai estar completo quando estiver fazendo aquilo. Senão você vai estar infeliz. Quando você quer fazer o que o outro faz. Quando você quer ser o outro. Não. Deus tem um chamado específico para você, e é assim que você vai crescer, e é assim que você vai ser feliz. Quantas vezes isso nos leva a desenvolver uma coisa chamada inveja. Nós começamos a ter inveja dos outros, porque nós queríamos ter aquilo que Deus deu ao outro. Não. Vou contar para vocês 3 minutos uma coisa. O meu pai era negro. Quando ele veio para o Brasil, ele já veio casado com uma mulher negra. Eles tiveram 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres.
todo mundo negro. Era a única família negra da minha cidade, interior do Pará. Depois que o filho mais velho estava com quase 21 anos, o meu pai, um homem crente, caiu em adultério com uma mulher branca, dos olhos verdes. Ele protestante e ela católica, apostólica, romana, mariólatra, irmã do padre. Você pensa a confusão que deu nisso. E ela já tinha 2 filhos brancos. Nessa confusão do pecado do meu pai com a minha mãe, eu nasci. Deus viu os 2 no pecado e disse: Dimeia, vem cá, vou te botar aqui, nessa confusão. E Deus, no corpo da minha mãe, teceu esse corpinho para mim. Não era gordo assim, teceu. Então, pensa aqui comigo. Eu com 6 irmãos negros, de um lado, um pai negro e uma madrasta negra. Do outro lado, 4 irmãos brancos. Uma mãe branca, um padrasto branco. E eu no meio. Eu tinha 10 irmãos, mas eu era filha única. Olha o deslocamento. Do lado do meu pai, eu não posso me queixar. Eu sempre fui bem aceita. Mas da minha mãe, vai aceitar uma preta. Ainda protestante. Tinha todos os defeitos. Eu cresci com dificuldade. Porque eu perguntava, por que Deus me fez nascer na situação? Sem um lar. Eu cresço numa cidade pequena, onde eu tinha pai, mãe, madrasto, padrasto. 6 irmãos negros, 4 brancos. Que confusão na cabeça de uma menina. Eu fui adolescente, que nem vocês. Eu não nasci velha. E a coisa era muito difícil. A gente ouve muita rejeição por parte das pessoas. Sempre eu tive aquela insatisfação de ter 6 irmãos negros, 4 irmãos brancos e eu ser a mulata da turma. Filha única filha do meu pai com a minha mãe. Todos os meus irmãos tinham pai e mãe dentro de casa. Eu tinha o pai de um lado, a mãe do outro. Tudo bem. Cresci. Estudei. Tinha que vencer. Um dia, eu tenho um projeto no Morro Dona Marta. Eu acho que eu já estava com quase 50 anos. Eu estava descendo. Uns barracos na favela tinham pegado fogo. E tinham me chamado lá, que o pessoal, em vez de chamar o bombeiro, me chamou. E eu fui lá para ajudar a apagar o incêndio e passei a madrugada lá. Quando foi lá para as 6 horas da manhã, eu estava descendo, que eu ia comprar pão para fazer café e dar com pão e margarina para o povo que tinha passado a noite, estava sem casa, aquela confusão. Estava descendo. E estava lá a reportagem. Rede Globo, Manchete, Record, tudo. Perguntaram: o seu barraco pegou fogo? Para mim. Eu disse: não, o meu não pegou. Você nasceu aqui no Dona Marta? Eu disse: não. Você mora aqui há quanto tempo? Eu disse: eu tenho uma casa aqui. Eu não disse um projeto. Eu tenho uma casa aqui. Já há 10 anos. Mas eu estou cansada que eu estava ajudando o pessoal a ir apagar fogo. Você sabe nos dizer como é que isso começou? Eu disse: houve uma explosão de uma panela de pressão e o fogo veio em cima do bujão de gás. O bujão de gás explodiu. E como os barracos todos são feitos de madeirite,
o fogo se espalhou rapidamente. E como o Morro Dona Marta não tem rua, só tem escadinhas, não sobe ambulância, não sobe bombeiro, não sobe nada. Então, a gente tem que pegar água. Me chamaram porque tem muitas mães que trancam os filhos dentro de casa para não sair e vão trabalhar. Elas trabalham fazendo faxina em escritórios durante a noite para ganhar o pão. Então, elas trancam o barraco e deixam a criança dormindo e vão trabalhar. Então, a gente saía, com o pé, derrubando porta de barraco, para ver se tinha criança lá dormindo para não morrer assada. E foi isso que eu passei a madrugada fazendo. Então eu estava assim, bem cansadinha. E naquela hora que eles estavam conversando comigo, desciam pessoas, tia, 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 todo mundo, o povo chorando comigo e eu com eles. Naquele dia, eu descobri por que é que Deus me permitiu nascer mulata. Se eu fosse loura dos olhos verdes como a mamãe, eu não seria tão bem recebida numa favela. Por quê? Porque a grande maioria da população de uma favela parece comigo e eu pareço com eles. Eu pareço a avó deles. Eu pareço uma tia, uma madrinha, uma vizinha. Naquela época eu até parecia com mãe. Então por isso eu era bem aceita. Eu era abraçada. Eles começaram a me amar, porque eles viram que havia uma semelhança, que eles poderiam ser abraçados por mim. Deus tem uma intenção até na sua aparência. Você vê quando Deus quer trazer o seu filho na terra, o ministério de Jesus seria em Israel, Judeia e Galileia. Como foi que Deus fez? Fez um corpo judeu para ele. Jesus Cristo era tão absolutamente judeu que quando foram prendê-lo, ninguém sabia que ele era Jesus, porque ele parecia com todo mundo. Ele disse: a quem buscais? Jesus de Nazaré, ele disse: sou eu. Eles caíram, porque talvez esperavam que Jesus Cristo fosse um cara tão moreno, alto, bonito e sensual, como dizem. Não, ele era uma aparência comum, de judeu, porque só assim ele seria melhor aceito. A sua aparência física, não estou dizendo para ninguém engordar, tem muito a ver com o seu chamado. Tem muito a ver com o que Deus quer de você. Se Deus quisesse que você fosse chinês, com certeza Ele tinha fabricado você de um chinês no ventre de uma chinesa. Se Deus quisesse que você fosse um nórdico, com certeza Ele tinha feito você nascer lá na Holanda, ou na Noruega, ou sei lá, na Suécia. Mas Ele fez de você um brasileiro. Ele gosta da sua aparência. Ele lhe deu dons para você frutificar de acordo com o chamado dele. Busque de Deus, Senhor Deus, meu Pai. Qual é o seu chamado? Qual o seu propósito? Qual o seu desejo na minha vida aqui na terra? Quais foram os dons, os atributos que o Senhor colocou em mim, para que o Senhor seja glorificado na minha vida? Eu quero servir ao Senhor 100% com alegria, mas para isso eu preciso saber. Se eu sou uma oliveira, eu produzo óleo. Se eu sou uma figueira, eu produzo figos doces, deliciosos. Se eu sou uma videira, eu vou produzir vinho que agrada a ti e aos homens.
Mas eu preciso saber, Senhor, qual é o teu chamado, qual é o teu propósito na minha vida. Porque Deus já plantou em você os dons e os atributos necessários para que você faça a vontade dEle. A Bíblia diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação, nem sombra de mudança. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Depois de uma palavra dessa, você tem que ficar em pé. E ela vai fazer uma oração por nós, para te abençoar depois dessa palavra maravilhosa que ela trouxe. Senhor Deus nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos trouxe. O Senhor nos trouxe da eternidade. O Senhor desceu para cada um de nós um corpo no ventre da nossa mãe. Na hora certa, o Senhor nos tirou de lá. E nós começamos a crescer. Os dons com os quais o Senhor nos teceu são para a sua glória. E neste momento nós chegamos diante do Senhor com todos os dons e atributos, com esse corpo que o Senhor fez, do jeito que o Senhor fez, para lhe dizer: eis-nos aqui, ó Pai, com o desejo de fazer a tua vontade. Dá-nos pelo teu Espírito, ó Pai, o conhecimento do que tu queres de nós, porque nós, Senhor, desejamos fazer aquilo que te agrada. Não tires de nós o desejo de te servir. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos derramamos, nós nos entregamos. O Senhor que conhece todos os corações, todos os desejos, para quem segredo algum é oculto, purifica os nossos corações e as nossas mentes pela inspiração do Espírito Santo, e faz com que possamos perceber o teu chamado, a tua vontade, o modo com o qual o Senhor será totalmente louvado e adorado por nós. E nós te serviremos com alegria para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.